Você quer saber a verdade? Quanto mais você corre atrás, mais te ignoram. Quanto mais você se explica, menos te entendem. Quanto mais você prova seu valor, menos te valorizam. E sabe por quê? Porque você ensinou os outros a te desrespeitar. Nos próximos minutos vou te mostrar o que realmente acontece na mente de quem te ignora e por que o seu silêncio é a arma mais poderosa que existe. Fica até o final, porque quando você entender isso, nunca mais vai precisar implorar a atenção de ninguém. E, mais importante, você vai descobrir as 7 atitudes que fazem qualquer pessoa que te ignorou começar a te procurar desesperadamente. Mas aí já vai ser tarde demais. Deixa eu te contar sobre alguém que viveu isso na pele. Era sexta-feira à noite. Ele olhou para o celular pela 10ª vez naquela hora. A mensagem estava ali visualizada há 3 horas. Nenhuma resposta. Ele digitou, apagou, digitou de novo. Será que eu fiz algo errado? Será que exagerei? O coração apertou. Ele enviou outra mensagem. Oi, tudo bem? Nada. Silêncio absoluto. Naquela noite ele não dormiu. Ficou remoendo cada palavra, cada conversa, cada sinal de que talvez ele se importasse demais. E a pessoa do outro lado? Estava tranquila, dormindo em paz, sem pensar nele por um segundo sequer. Quantas vezes você mandou mensagem primeiro? Quantas vezes você puxou conversa e recebeu respostas de uma palavra só? Quantas vezes você demonstrou interesse e sentiu que estava falando sozinho? E o pior, quantas vezes você fingiu que não doía? Eu sei exatamente o que você fez. Você tentou mais, você se esforçou mais, você achou que se demonstrasse ainda mais interesse, o outro finalmente te veria. Erro. O problema não é você se importar. O problema é se importar com quem não se importa de te perder. O respeito não se pede, se impõe com silêncio, porque o ser humano tem um instinto perigoso que você precisa entender agora. Ele só valoriza o que sente que pode perder. Enquanto você está sempre ali, fácil, disponível, previsível, o outro relaxa completamente. Você virou garantido. E o que é garantido não tem valor. É como o ar que você respira. Você só percebe o valor dele quando falta. Mas presta atenção no que acontece quando você finalmente para. Quando você não manda bom dia. Quando você não pergunta como foi o dia. Quando você simplesmente desaparece. Algo muda. Aquela pessoa que te deixava no vácuo começa a te procurar. E é aí que você entende, o silêncio não é fraqueza. É poder puro. Voltando àquele cara que te contei. Durante meses ele tentou manter uma conexão que já estava morrendo. Era ele quem puxava a conversa, quem perguntava como o outro estava, quem tentava manter o vínculo vivo. Cada resposta curta, cada demora para responder, doía como um lembrete de que ele se importava mais. Até que um dia, ele tomou uma decisão. Não enviou nada. Nenhum bom dia, nenhuma tentativa de aproximação. E pela primeira vez, o silêncio trabalhou a favor dele. Nos dias seguintes, ele percebeu algo curioso. As mensagens começaram a chegar. Frases soltas como "sumiu, tá tudo bem, senti sua falta". Era como se o simples ato de se calar tivesse despertado algo que suas palavras nunca conseguiram provocar. A ausência ensina o que a presença nunca explicou, e é aqui que a maioria erra. Acha que precisa falar para ser ouvido. Mas às vezes é o silêncio que faz mais barulho. Quando alguém te ignora, o que está acontecendo de verdade não é desinteresse total, é conforto. A pessoa se acostumou com a tua presença garantida, com a tua entrega incondicional. E o cérebro humano é viciado em controle. Enquanto você reage, você alimenta o ego do outro. Ele sabe que tem poder sobre você. Pode te deixar esperando, pode te responder quando quiser, pode te dar migalhas de atenção e você vai aceitar. Mas o dia em que você para de reagir, o controle muda de mãos, porque a ausência cria um vazio. E esse vazio gera desconforto. E o desconforto força a pessoa a pensar em você. Pela primeira vez, ela se pergunta onde ele está, por que não me procurou, será que eu exagerei? E essa pergunta é o início do arrependimento. Marco Aurélio,
o imperador filósofo que governou Roma enfrentando traições e guerras, escreveu algo que muda tudo. O que depende de ti, guarda. O que não depende, entrega. Então guarde sua energia, guarde seu tempo, guarde sua paz e entregue ao universo o que não está nas suas mãos. Porque o estoico não joga para ganhar dos outros, ele joga para vencer a si mesmo. E a primeira vitória é essa: parar de implorar por espaço em corações alheios. Sêneca, o filósofo mais rico de Roma que perdeu tudo e reconquistou sua paz no exílio, ensinava que o primeiro sinal de sabedoria é distinguir o essencial do supérfluo. E às vezes, o supérfluo tem o rosto de alguém que você ama. Dói aceitar isso? Dói. Mas a verdade sempre dói antes de libertar. Agora presta atenção, porque aqui está o erro que 99% das pessoas cometem. Elas acham que o silêncio é sobre o outro. Vou sumir para ele sentir minha falta. Vou me afastar para ela me valorizar. Não. O silêncio não é sobre o outro. É sobre você. Porque desaparecer sem mudar por dentro é só fuga. Mas desaparecer com consciência é renascimento. Você não está sumindo para provocar. Você está se afastando para se proteger. Você não está jogando. Você está curando. E essa diferença muda tudo. Porque quando o silêncio vem da força, ele ensina. Quando vem da mágoa, ele apenas machuca você mesmo. Nos primeiros dias de silêncio, aquele cara que te contei lutava contra o impulso de mandar mensagem. Pegava o celular, abria a conversa, lia o histórico, fechava de novo. O corpo inteiro parecia gritar fala com ela. Mas ele não falou. E esse pequeno ato de autocontrole foi o início da liberdade. Porque o silêncio, quando é escolha, se transforma em espelho. Enquanto o outro se perguntava por que ele sumiu, ele se perguntava por que eu precisei tanto. Essa pergunta mudou tudo. Ele percebeu que o vazio que sentia não era pela ausência do outro, era pela ausência de si mesmo. Ele se perdeu tentando ser importante para alguém que nunca o enxergou. E esse é o ponto onde a maioria de nós se encontra. A gente confunde atenção com afeto, confunde presença com interesse, confunde migalhas com amor. Mas o amor de verdade não te deixa ansioso, não te faz duvidar do teu valor a cada mensagem visualizada e não respondida. O amor verdadeiro é calmo. O amor verdadeiro não exige perseguição. Quem ignora só entende o valor quando o eco responde. Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores filósofos de todos os tempos, escreveu algo que precisa estar gravado na tua mente. Nenhum homem é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. E dominar-se é resistir à tentação de se explicar para quem não quer te entender. É parar de mendigar reciprocidade. É deixar o silêncio fazer o que as palavras não conseguiram. Porque quando você some, não é que o outro sente sua falta. Ele sente a ausência daquilo que você oferecia. Sente a perda do conforto de saber que estava no controle. Mas o mais importante não é o que ele sente. É o que você aprende. Você aprende que a paz vem quando para de lutar por espaço em corações alheios. Aprende que a dignidade vale mais que qualquer resposta. E entende que o verdadeiro poder não está em ser desejado, mas em não precisar ser. Então o que você faz agora? Como age? Eu vou te dar 7 atitudes práticas que mudam o jogo completamente. E fica até o final, porque a 7ª atitude é a mais poderosa de todas, a que faz a pessoa que te ignorou perder o sono pensando em você. Primeira atitude: se afaste sem explicação. Nada de precisamos conversar, nada de textos longos dizendo como você se sente. Apenas vá. O silêncio dói mais do que qualquer discurso. Quando você se retira sem aviso, o outro é obrigado a lidar com o próprio eco. E o eco é incômodo porque faz o som do arrependimento reverberar. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. Elas acham que precisam fechar ciclos com palavras, com explicações, com despedidas. Mas a verdade é que as melhores despedidas são aquelas que nunca são ditas. Porque quando você desaparece sem drama, sem confronto, sem dar satisfação, você deixa um mistério. E o mistério
é o que consome a mente do outro. Segunda atitude: não justifique seu sumiço. Se te perguntarem sumiu, onde você estava, por que mudou, sorria e diga apenas eu aprendi. Pronto, encerra o assunto. Essa frase simples é uma muralha. Ela fecha a conversa, sem alimentar o drama, porque quem realmente te perdeu já sabe o porquê. Só não tem coragem de admitir. Terceira atitude: cuide de si como nunca antes. Não para provocar inveja, mas para honrar a si mesmo. Durma bem, alimente-se melhor, leia mais, cultive bons pensamentos, eleve seu padrão. O estoico entende que o corpo e a mente são templos da alma, e quem vive em desordem interior não encontra paz em lugar nenhum. Quando você começa a florescer de novo, quem te subestimou sente o contraste. O brilho que volta ao teu olhar é a lembrança silenciosa de que você nunca precisou de ninguém para ser completo. E isso machuca mais do que qualquer palavra dura que você poderia dizer. Quarta atitude: não compete. O ego vai te empurrar para provar que está melhor, que superou, que venceu. Não entre nesse jogo. O estoico não joga para ganhar dos outros. Quando você não entra no jogo da comparação, o outro perde o poder de te afetar. Quem esperava uma guerra se desespera ao encontrar serenidade. Quinta atitude: haja com propósito. Tudo o que faz, faça com intenção. Não para mostrar, mas para construir. As tuas ações silenciosas, o estudo, o trabalho, o autocuidado, a disciplina, são sementes invisíveis. E o tempo é o jardineiro fiel. Enquanto o outro se perde em aparências, o teu jardim floresce no silêncio. E quando florescer, será impossível não notar. Sexta atitude: perdoe, mas não volte. O perdão é uma libertação, não um convite. Você perdoa para se limpar do ressentimento, mas mantém distância para preservar a paz. Quem não te valorizou vai tentar voltar quando perceber que você não precisa mais. Mas é nesse momento que o verdadeiro teste aparece, o de permanecer fiel ao novo você. O estoico não reabre portas que a sabedoria já fechou. E agora a sétima atitude, a mais poderosa de todas. Continue crescendo em silêncio. Não publique tudo, não conte tudo, não explique seus passos. A melhor parte do poder é o mistério. Quem não te valorizou precisa ver à distância o brilho de quem não precisa mais ser notado. É o brilho sereno, sem exageros, que vem da consciência tranquila. Essas 7 atitudes somadas formam a muralha invisível do estoico. Atrás dela, o coração descansa. E do lado de fora, quem um dia te desrespeitou começa a sentir o que antes te fazia sentir, o peso da indiferença. Mas veja bem, isso não é vingança. É justiça natural. O universo devolve, na medida exata, a energia que cada um envia. Existe um momento silencioso, quase invisível, em que tudo muda. Você não faz anúncio, não publica indiretas, não tenta provar nada. Apenas vive, e de repente o mundo começa a se movimentar de forma diferente. Quem antes te ignorava, agora te observa. Quem zombava do teu silêncio agora tenta decifrá-lo. Quem te tratava como opção começa a perceber o que perdeu. Essa é a virada do respeito. Ela não acontece com gritos nem com discussões, mas com consistência. O estoico sabe que o tempo é o maior aliado da verdade. Porque enquanto os outros se perdem em reações, o sábio se firma em atitudes. E com o passar dos dias, o contraste se torna evidente. A serenidade vence o barulho. Sêneca dizia que o tempo revela todas as coisas. É um juiz que não precisa de testemunhas. E ele tinha razão. Nada precisa ser forçado. A vida se encarrega de mostrar a diferença entre quem finge paz e quem realmente a possui. Enquanto muitos tentam parecer fortes, o estoico se torna inabalável. E essa força silenciosa é o que faz o respeito voltar. As pessoas que não te valorizavam sentem a mudança antes mesmo de entender o motivo. Elas percebem que o teu olhar mudou, que já não existe aquela urgência em agradar, aquele medo de perder.
Agora acalma, e a calma confunde, porque quem te via como previsível, agora te encontra como um mistério. E o mistério desperta curiosidade. Curiosidade vira arrependimento, e o arrependimento, cedo ou tarde, se transforma em tentativa de retorno. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. O estoico não volta para o mesmo lugar de onde saiu. Ele pode perdoar, pode conversar, mas nunca se rebaixa. O perdão não é um bilhete de volta. É o encerramento de um ciclo. Você não devolve acesso a quem desperdiçou o privilégio da sua presença, porque o verdadeiro respeito nasce quando você mostra, sem precisar dizer, que o seu valor não é negociável. Marco Aurélio escreveu em suas meditações algo que precisa estar gravado na tua alma. A melhor maneira de se vingar é não se tornar igual ao ofensor. E é exatamente isso que o sábio faz. Ele não responde na mesma frequência. Não há ironia, não há rancor. Apenas uma distância serena que ensina mais do que qualquer discurso. O que um dia foi dor agora é lição. E a paz que antes parecia impossível se torna seu estado natural. Quando a mente se organiza, o mundo volta a girar a seu favor. É como se o universo recompensasse o equilíbrio. As oportunidades voltam, as conexões certas aparecem, a energia se renova. E quem antes te fez sentir pequeno, agora te enxerga grande. Não porque você mudou para impressionar, mas porque finalmente assumiu quem sempre foi. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o teu consentimento. A tua virada começa exatamente quando você deixa de dar esse poder. Quando o outro percebe que já não tem acesso à tua emoção, ele perde o controle. E é nesse momento que o respeito volta. Não porque você o exige, mas porque se tornou impossível negá-lo. As pessoas começam a te tratar da forma como você se trata. Se você se respeita, elas sentem. Se você se desvaloriza, elas também sentem. Tudo o que o mundo te devolve é um reflexo da forma como você se enxerga. E quando o teu olhar sobre si mesmo muda, o universo inteiro muda o olhar sobre você. Quem não te valorizou vai tentar entender onde foi que te perdeu. Vão te procurar nas antigas versões, aquela que aceitava tudo, que explicava demais, que esperava demais. Mas essa versão não existe mais. Ela morreu no dia em que você escolheu se priorizar. E é por isso que o respeito volta, mas o acesso não. Porque agora você não precisa provar nada. Depois que o barulho se cala e as máscaras caem, o que sobra é o silêncio. E nesse silêncio, muitos sentem medo. Medo de ficar sozinhos, medo de encarar o próprio reflexo, medo de perceber o quanto se perderam tentando agradar os outros. Mas o estoico entende algo que muda tudo. A solidão não é castigo, é o início da cura. Estar sozinho é um espelho limpo. Nele, você começa a enxergar o que realmente é, sem o ruído das opiniões, sem o peso das expectativas. É ali que você descobre a diferença entre estar acompanhado e estar em paz. Porque companhia sem respeito é apenas distração, e silêncio com consciência é liberdade. Durante muito tempo você acreditou que precisava estar cercado de pessoas para se sentir bem. Mas a vida começa a ficar leve quando você percebe que não precisa mais provar presença em lugares onde sua alma se sente ausente. A solidão é o tempo que o universo te dá para reconstruir o que os outros quebraram em você. E o estoico usa esse tempo com sabedoria. Não para lamentar, mas para crescer. Sêneca dizia que aquele que aprende a viver consigo mesmo jamais estará só. Essas palavras são um lembrete de ouro, porque a verdadeira companhia que você precisa é a da própria mente em paz. E a paz não vem de fora. Ela nasce quando você aprende a estar bem no próprio silêncio, quando entende que a solidão não é ausência de amor, mas presença de clareza. Quando você se afasta do barulho, algo extraordinário acontece. A mente começa a se reorganizar. As emoções que antes pareciam incontroláveis se tornam compreensíveis. Os pensamentos que vinham em turbilhão agora chegam mais lentos, mais claros. E nesse espaço de calma nasce uma força nova, a força da autonomia emocional. Epicteto dizia
que quem depende dos outros para ser feliz jamais será livre. E essa é a essência da solidão que cura. Quando você entende que a sua felicidade não pode estar nas mãos de ninguém, tudo muda. Você deixa de implorar por atenção e começa a distribuir respeito. Deixa de procurar validação e começa a oferecer presença. O que antes era vazio vira plenitude. O estoico sabe que o isolamento temporário é o treinamento da alma. É o momento em que o guerreiro se recolhe para limpar a espada, não para fugir da batalha. E quando ele volta, volta mais calmo, mais centrado, mais preparado. Não para ferir, mas para viver em paz. Marco Aurélio escrevia em suas noites de insônia algo que precisa ecoar na tua mente. Volta para dentro de ti. Lá está a fonte do bem, e ela jorrará continuamente se não a impedires. Essa é a essência do recolhimento estoico. Voltar-se para dentro não é se isolar do mundo. É voltar para a casa, para o centro. É ali que você encontra respostas que o barulho jamais te deixaria ouvir. Então use o seu silêncio como santuário. Desconecte-se um pouco das vozes externas e escute o que sua alma tem a dizer. Ela vai te contar que você é suficiente. Vai te lembrar que o valor não está no quanto te querem, mas no quanto você se respeita. E vai te mostrar que a solidão, quando bem vivida, é o solo onde cresce o amor próprio. Quem não te valorizou vai sentir a tua ausência. Mas você agora já não sente a deles, porque o vazio que antes te doía se tornou um espaço de paz. E é nesse espaço que o novo começa a florescer. A solidão te lapida, te prepara, te eleva. E o dia em que você se sentir em paz estando só, será o mesmo dia em que ninguém mais conseguirá te desestabilizar. Chega um ponto em que o silêncio deixa de ser apenas defesa e se torna linguagem. Você não precisa mais se justificar, nem responder, nem provar. A paz se torna o seu idioma. E quem quiser se conectar com você vai precisar aprender a escutar nesse novo tom. É o momento em que o estoico renasce, não para ser outro, mas para ser finalmente ele mesmo. O renascimento não acontece com fogos de artifício, mas com serenidade. A transformação verdadeira é discreta. De repente, você percebe que as coisas que antes te feriam agora só te observam de longe, que as provocações não te alcançam mais, que as ausências não te doem, que as palavras perdem o poder de te desequilibrar. Esse é o sinal de que você mudou de frequência. Você não está mais no campo da reação, está no campo da consciência. Sêneca dizia que quem é calmo é invencível, pois ninguém pode lutar contra o que não reage. Essa calma não é fraqueza, é domínio. Domínio sobre o ego, sobre o medo, sobre o desejo de ser compreendido. Você já não precisa que te entendam porque finalmente se entende. Já não precisa ser visto porque aprendeu a enxergar a si mesmo. E quando isso acontece, o mundo inteiro começa a te tratar de forma diferente. Não porque mudou, mas porque você mudou. O estoico renascido anda devagar, fala pouco e observa muito. Ele entende que o valor está no silêncio entre as palavras, nas pausas antes das decisões, na leveza entre as escolhas. Tudo o que antes era urgência se torna equilíbrio. E a vida que antes parecia pesada, agora flui com leveza. Esse renascimento é visível. As pessoas notam mesmo sem você dizer nada. Elas sentem que há algo diferente no teu olhar, um tipo de paz que não pode ser fingida. E é isso que desconcerta quem te subestimou. Perceber que você não precisa mais de ninguém para ser inteiro. O brilho que volta ao teu semblante é o reflexo da liberdade interior. Você não depende mais da presença de ninguém, nem do reconhecimento de ninguém. Você se basta. E isso é o ápice do poder. Epicteto ensinava que o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. Quando você entende isso, começa a reescrever suas próprias opiniões. Aquilo que antes era tragédia se torna lição. O que antes parecia perda se revela libertação. O renascimento não te torna indiferente, te torna seletivo. Você passa a escolher onde colocar sua energia, suas palavras,
sua presença. Não porque está magoado, mas porque aprendeu que nem todo campo merece a sua semente. O estoico planta onde há solo fértil, não onde há ruído. Você percebe que já não precisa explicar o seu valor. Quem não enxergou, não estava pronto. E quem está pronto vai reconhecer sem que você precise dizer. A vida começa a te recompensar silenciosamente. Novas pessoas, novas oportunidades, novas conexões. Tudo flui com naturalidade, porque agora você vibra diferente. A paz se tornou seu filtro. Se algo te tira o equilíbrio, simplesmente não pertence mais a você. Marco Aurélio dizia que tudo o que precisamos para viver bem está dentro de nós. E esse é o segredo que o estoico renascido descobre. A vida continua a mesma, mas o olhar é outro. As tempestades vêm, mas já não te derrubam. O caos aparece, mas você sabe onde se abrigar. Dentro de si. E é nesse abrigo interno que você encontra a sensação mais rara e poderosa que existe. A serenidade que não depende de nada. Você não precisa mais vencer ninguém. A única vitória que importa é sobre o próprio ego. E quando vence essa batalha, o mundo inteiro se curva. Porque nada é mais impressionante do que a força tranquila de quem encontrou paz no meio do caos. No fim de toda essa caminhada, você percebe que o verdadeiro triunfo nunca foi fazer o outro se arrepender. Foi se libertar do peso de precisar disso. A vitória estoica não está em ver quem te feriu voltar, mas em olhar para trás e perceber que nada mais te fere. Esse é o auge da força silenciosa. Quando o que antes te abatia, agora apenas passa por você sem te atingir. Chega um momento em que você entende que o silêncio é o som da alma em paz. Não há mais necessidade de explicações, de confrontos, de eu te avisei. O que precisava ser ensinado, a vida já ensinou. E o que precisava ser aprendido, o seu coração aprendeu. Agora, o barulho externo já não te perturba porque a tua voz interior ficou mais alta. Sêneca dizia que quem é sereno vive como os deuses. Essa serenidade não é ausência de emoção, é presença de sabedoria. Você ainda sente, mas não se perde no que sente. Ainda ama, mas não se anula. Ainda ajuda, mas sem se ferir. O estoico não se torna frio, ele se torna inteiro. E essa inteireza é o que o torna intocável. O mundo lá fora continuará sendo o mesmo. Pessoas ingratas, promessas quebradas, expectativas frustradas. Mas dentro de você, tudo mudou. Você já não reage como antes porque entendeu que a paz vale mais do que estar certo. Não é mais uma questão de vencer discussões, é de escolher a calma. A calma é o verdadeiro poder. Ela faz você enxergar longe, decidir melhor e atrair o que vibra na mesma frequência. Epicteto ensinava que nenhum homem é livre até que aprenda a viver de acordo com sua natureza. E essa natureza é a quietude. A mente serena é como um lago calmo. Reflete tudo, mas não se abala com nada. Agora olha para a sua jornada. Lembra de quando precisava ser notado? De quando se explicava demais, insistia demais, sentia demais. Tudo isso se transformou. Você caminhou pela dor, atravessou o silêncio, enfrentou a solidão e chegou ao lugar onde poucos chegam. O domínio de si mesmo. Aquele que domina a si mesmo não teme nada, porque quem aprendeu a ser a própria fonte jamais morre de sede. Marco Aurélio dizia que a alma se tinge da cor dos seus pensamentos, e é exatamente isso. Enquanto você pensava que precisava ser notado para existir, vivia na cor da carência. Mas quando aprendeu a se bastar, começou a viver na cor da paz, e a paz é o tom mais atraente que existe. Porque quem tem paz não persegue, e quem não persegue, atrai. A ironia é essa. O dia em que você realmente se desapega é o dia em que tudo começa a te procurar. Quando você já não precisa provar nada, o mundo começa a reconhecer o que você é. Quando para de correr atrás, as portas certas se abrem. Não por esforço, mas por sintonia. Quem não te valorizou talvez ainda te observe de longe.
talvez tente entender como você consegue sorrir com tanta calma, como consegue seguir sem olhar para trás. Mas a resposta é simples. Você não carrega mais nada que não te pertence. O passado ficou onde deveria, no passado. E o futuro agora é apenas um campo aberto onde você planta serenidade. A partir de hoje, cada passo que você der deve vir acompanhado de consciência. Cada escolha deve ter propósito, e cada palavra, se dita, deve vir do equilíbrio. Essa é a nova vida do estoico: agir sem pressa, viver sem medo e sentir sem se perder. Não há mais urgência, há ritmo, não há mais ruído, há harmonia, não há mais busca, há encontro. O universo tem um jeito curioso de devolver equilíbrio. Ele não pune, ele ensina. Quem um dia te ignorou vai sentir a ausência daquilo que achava garantido. Vai buscar em outros rostos a calma que só você oferecia. Mas vai descobrir que a paz não se copia, ela se constrói. E quem não soube valorizá-la quando estava presente, vai conhecê-la pela falta. Você, por outro lado, não estará mais olhando para trás, porque algo dentro de você mudou de eixo. Antes, toda a sua energia estava voltada para ser visto. Agora está voltada para ver. Ver a si, mesmo ver o que realmente importa. Ver a vida como ela é. E essa clareza é o que o estoicismo sempre pregou. A liberdade não está em controlar o que acontece, mas em escolher como reagir. Marco Aurélio dizia que o homem busca a felicidade fora de si quando ela está dentro. E é justamente isso que você entendeu. A felicidade não está na mensagem que chega, nem no reconhecimento tardio de quem te ignorou. Está no instante em que você percebe que já não precisa disso para se sentir completo. O que antes era dor, agora é memória. O que antes era carência, agora é consciência. E o que antes era apego, agora é presença. Porque quando você finalmente entende que não precisa de ninguém para validar o seu valor, você se torna imbatível. Não por orgulho, mas por equilíbrio. Não por frieza, mas por sabedoria. Quem te ignorou vai te procurar. Mas não porque você venceu o jogo. Vai te procurar porque, ao se tornar inteiro, você se tornou raro. E o raro sempre atrai atenção. Mesmo daqueles que não souberam enxergá-lo quando estava ao alcance das mãos. Mas aí já é tarde, porque o que você tem agora não é revanche, é paz. Mas tem algo que ninguém te contou sobre o silêncio. Algo que muda tudo quando você realmente entende. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. É a presença total de você mesmo. É quando você para de se diluir em explicações e finalmente se concentra. Quando para de se justificar e começa a simplesmente existir. E sabe o que acontece nesse momento? O mundo inteiro sente. As pessoas ao seu redor percebem que algo mudou. Não sabem explicar o que, mas sentem. É como se você emanasse uma energia diferente. Uma frequência que não pede permissão, que não implora espaço, que simplesmente ocupa o lugar que sempre foi seu. Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Não é estratégia, não é jogo, não é manipulação. É a volta para casa. É quando você finalmente entende que nunca precisou gritar para ser ouvido. Nunca precisou provar para ser visto. Nunca precisou correr atrás para ser valorizado. Você só precisava se encontrar. E no dia em que se encontra, tudo o resto se ajeita sozinho. As pessoas certas aparecem, as portas certas se abrem, a vida certa se manifesta. Porque quando você vibra na frequência da paz, o universo conspira a seu favor. E aqui está o que realmente importa. Não é sobre quem te ignorou finalmente te ver. É sobre você finalmente se enxergar. Não é sobre o outro sentir sua falta. É sobre você não sentir mais o vazio. Não é sobre reconquistar espaço no coração de alguém. É sobre ocupar por inteiro o seu próprio coração. Quando isso acontece, você se torna imbatível. Não porque está blindado, mas porque está completo. E nada nem ninguém pode tirar de você o que você encontrou dentro de si mesmo. Essa é a vitória final do estoico, não sobre os outros, mas sobre a própria necessidade dos outros. E é isso que te dá o verdadeiro poder.